Boa tarde, senhoras e senhores vereadores. Inicialmente queria parabenizar a todos os pais pelo dia de ontem, né? Acho que a grande maioria daqui, né, já são pais, a gente faz esse registro, como também aos advogados, 11 de agosto, dia do advogado, a gente registra também essa data importante. Mas eu estou aqui para falar um pouco do que fizemos nos últimos 55 dias, né, que estamos, né, com o nosso mandato. Nós aproveitamos o recesso parlamentar, em que as plenárias não aconteciam, para exercer uma das atribuições nossas, que é a de fiscalizar, a função fiscalizadora. E nós recebemos permanentemente várias denúncias de situações que se encontram na cidade do Recife. E nós trouxemos à tona algumas delas, como por exemplo, o descaso e o abandono que se encontra o Parque de Esculturas da cidade do Recife, onde ali estão os belíssimos monumentos do escultor Francisco Brenan. Nós visitamos à noite aquele local, por volta das 7h30, 8 horas, e verificamos que não tem iluminação nenhuma, que lá o cenário era de completo abandono, usado inclusive como ponto de venda e uso de drogas, e pasmem vocês, até como um motel ao ar livre, né? Flagramos a presença de casais, inclusive vários preservativos, né, jogados ali. Realmente uma vergonha para a cidade do Recife ver esse símbolo da nossa cidade e até do nosso estado ser tratado dessa forma e dessa maneira. Porém, nosso ato lá de fiscalizar já trouxe algumas consequências positivas, né? O secretário da cidade do Recife, o Felipe Carreiras, comunicou, né, oficialmente que em outubro entregaria esse parque pronto, e nós estamos atentos e vamos cobrar por isso. Assim também, nós denunciamos a paralisação e o abandono das obras do açude Apipucos, um empreendimento que faz parte do projeto do Parque de Apipucos. Para nossa surpresa, ao retirar os tapumes que estavam ali naquele local, observamos que as calçadas estão todas quebradas. Esperaríamos receber o parque pronto, mas recebemos o parque realmente, né, estagnado e pior do que estava, inclusive. Crianças e passantes andando pelas vias, dividindo o espaço das vias com os carros, né, o que realmente causa bastante transtornos. Conversamos com algumas mães que dizem que é de modo arriscado levar e trazer as crianças para o colégio. O líder do governo, o vereador Gilberto Alves, também emitiu uma nota oficial do governo, dizendo que aquelas obras não estavam paradas, o que não foi observado por nós, mas realmente torcemos para que ela seja realmente e rapidamente entregue. Além disso, nós visitamos o CVA, o Centro de Vigilância Ambiental. Verificamos que aquele local está em condições inadequadas. Ali, animais doentes, eles compartilham o local com animais sadios, o que impossibilita a recuperação, né, dos que estão doentes, podendo prejudicar inclusive os que estão sadios. Faltam profissionais, apenas 5 veterinários trabalham naquele local, quando a condição mínima de funcionamento seriam 11. Já foi feito concurso público, mas os veterinários ainda não foram chamados. Então nós formalizamos um pedido de informação para saber o porquê da paralisação de uma reforma que estava em andamento naquele local desde o ano passado e que se encontra hoje parada. Então a gente espera que o Poder Público Municipal responda qual o motivo, né, da paralisação daquela obra, né, e dessa satisfação, dando as condições mínimas àquele local. Nós também alardeamos o caos que o Recife se encontra quando o assunto é buraco. Inclusive, nós, numa entrevista que tivemos na Rádio CBN, convidamos, né, os ouvintes que estavam nos seus carros, seus automóveis ou nos ônibus, né, se era possível andar 2 minutos pela cidade do Recife, sem que caia no buraco ou tenha que desviar de um deles. Realmente um absurdo. Nós visitamos comunidades como Dancindês, o IPSEP, Ibura, Totó, e trago até aqui um registro nosso, que lá no Totó, há 2 meses que o transporte complementar não consegue subir lá no alto da Bela Vista por causa dos buracos.
Informei ao secretário João Braga que se propôs a ir lá e foi realmente, né, e providenciou, e a gente espera que rapidamente o transporte complementar volte a servir aquela população, que inclusive tem muitos idosos, cadeirantes, que não podem ficar do jeito que estão. Visitamos ainda várias unidades de saúde e postos de saúde. E o cenário visto não é bom. Boa parte deles se encontram sucateados e com profissionais desestimulados. Trazemos o exemplo da unidade de saúde da família do Engenho do Meio, reformada por essa gestão no mês de fevereiro. Foi feita uma reforma naquele local sem a coberta. Então, se visitarmos hoje, num dia de sol, aparentemente está tudo muito bom. Mas se formos num dia de chuva, as pessoas não podem ficar aguardando as consultas, porque ficam debaixo da chuva, e as salas de atendimento ficam alagadas. Então a gente registra esse acontecimento, uma reforma mal feita, que a gente espera que também possa ser corrigida. Ainda registramos que foram enviados ventiladores para aquela unidade de saúde, e justamente não foram aceitos pelos servidores. Até porque ventiladores sem hélice não são ventiladores. E os ventiladores encaminhados não haviam hélice. Realmente um caso de se registrar. Participamos ainda da Semana Mundial do Aleitamento Materno, que ocorreu no Parque Dona Lindu. Inclusive, quanto ao assunto, nós apresentamos o projeto de lei número 151, que garante às mães o direito de amamentarem seus filhos em ambientes públicos e privados, evitando com isso constrangimentos. Além desses, vários outros temas foram abordados por nós, como, por exemplo, conversamos com diversos carroceiros da cidade do Recife, que relatam que não há nenhum funcionamento oficial da prefeitura para que aqueles animais possam vir a ser substituídos por motocicletas ou bicicletas, como faz parte do programa do governo do prefeito Geraldo Júlio. Então destaco essas entre tantas operações, entre tantas visitas que nós realizamos. Como também, além da nossa função fiscalizadora, exercemos nossa função de representação popular. Estamos acompanhando permanentemente como anda a questão das desapropriações na cidade do Recife, em especial dos moradores da Ilha do Destino, que nos procuraram. Assim como várias demandas das comunidades, como, por exemplo, um abaixo-assinado que nós recebemos do Jordão, com 2.800 assinaturas, e que nós solicitamos requerimentos para a implantação de sinal de trânsito. Pois bem, esses foram alguns, né, dos atos que nós fizemos nesses 55 dias. Mas uma das nossas funções também é de legislar. E nós apresentamos nesse período alguns projetos de lei, né, que incluem as questões de meio ambiente, de cidadania, de educação, saúde, direito do consumidor, direito dos animais e postura da gestão pública. Porém, dentre eles, eu venho aqui, e esse é o motivo que me trouxe à tribuna na tarde de hoje, é defender o projeto de lei número 158, que proíbe a inauguração de obras inacabadas na cidade do Recife. Eu passo a lê-lo na íntegra. Ementa: proíbe a inauguração de obras públicas incompletas ou que não atendam ao fim que se destinam no município do Recife e dá outras providências. Artigo 1º. No âmbito do município do Recife, é vedado ao poder público municipal realizar solenidade, cerimônia ou qualquer ato para inauguração de obra pública incompleta ou que não atendam ao fim que se destinam. Artigo 2º. Para os fins desta lei, compreende-se: inciso 1º, obra incompleta, aquela que não tenha sido concluído todas as etapas e especificações previstas em seu projeto. Inciso 2º, obra que não atenda ao fim que se destina, aquela que, embora completa, existe algum fator que impeça o seu uso. Artigo 3º, a vedação prevista nesta lei abrange igualmente as obras que dependem de vistoria e liberação de uso por parte do Corpo de Bombeiros. A lei entra em vigor na data de sua publicação. Através desse projeto, transformado em lei, nós evitaremos a antecipação de feito sem a entrega da obra concluída, especialmente pelo uso político em ano eleitoral. Com ela, evitaremos o escândalo de inaugurações parciais sob a alegação de primeira etapa, de segunda etapa, terceira etapa e nada do fim da obra, como temos vários exemplos aqui na cidade do Recife, e eu trago emblematicamente a Via Mangue, que vem sendo inaugurada desde o governo de João Paulo. Um escândalo. O Parque Dona Lindu, inaugurado por 3 vezes. E agora o Parque da Pipucos, né, que foi dito que estava em andamento, mas que já foi inaugurado
no dia 21 de dezembro de 2012, pelo ex-prefeito João da Costa, inclusive com a presença do governador, sob o argumento de primeira etapa, mas se encontra, como relatamos, destruído e com as obras paralisadas da parte que engloba o açude de Apipucos. Evitaremos ainda o abandono por obras inacabadas deixadas por outras gestões, como vemos aos montes pelo Recife. Inclusive tivemos lá, né, junto com a bancada de oposição, né, tantos habitacionais que se encontram paralisados, né, como o do Pilar, que já foi inaugurado, inclusive, uma etapa, um absurdo. Com este projeto de lei, nós evitaremos ainda a inauguração de obras que não atendem ao fim que se destinam. E eu trago um exemplo prático aqui do Recife. O Centro Social Maria Luzunete, no Caranguejo, inaugurado ainda no governo João Paulo, para servir de bandejão popular, mas que nunca serviu até hoje um prato de comida sequer. Com essa determinação, impediremos também que hospitais sejam inaugurados sem equipamentos e equipes médicas, que escolas sejam entregues sem carteira escolar e sem professores. Como vemos, no Recife não faltam exemplos que justificam a apresentação desse projeto de lei. Mas essa é uma prática que acontece em todo o país e em vários governos. Por isso, com a participação de todos nós, o Recife pode partir na frente e dar o exemplo aprovando esse projeto, mostrando mais uma vez a sintonia desta casa com os anseios da sociedade. Portanto, peço publicamente a todos os vereadores, a todos os meus colegas, o apoio e voto para a aprovação deste projeto de lei, que traz conceitos éticos, de probidade e de respeito ao povo e ao trato da coisa pública.